que atinge regiões que não viam neve havia mais de 70 anos. 40 dos 50 estados americanos sofrem com as tempestades e a previsão aponta para mais nevascas nos próximos dias. Meteorologistas dizem que essa massa de ar polar é a mais fria dos últimos 30 anos e tem uma característica peculiar: ela é intensa e demora para ir embora. No estado do Texas, 3,5 milhões de pessoas continuam sem energia. Para amenizar o frio, moradores fizeram fogueiras e, quando a madeira acabou, usaram roupas e outros utensílios para manter as chamas acesas. Em algumas casas, a prática deu origem a incêndios. Em Houston, uma mãe e a filha de 8 anos morreram dentro de casa intoxicadas por monóxido de carbono, depois que o carro da família ficou ligado na garagem para aquecer o local. O governo e a companhia de energia trocam acusações sobre as responsabilidades no apagão. A distribuidora admite que não se preparou para o inverno tão rigoroso e que vai demorar dias para restabelecer o abastecimento. Cientistas acreditam que essa onda de frio esteja ligada ao aquecimento global, que enfraquece a capacidade do Polo Norte de manter as massas de ar frio que acabam escapando. Um exemplo disso é que na sempre quente cidade de Kansas, a temperatura era de 10 graus negativos. Já no Alasca, a mínima foi de 5 graus positivos. O inverno que atinge boa parte dos Estados Unidos matou pelo menos 30 pessoas. No Texas, o sistema de energia entrou em colapso. 3 milhões de moradores seguem sem eletricidade. A piscina virou um bloco de gelo. E dentro de casa até o ventilador congelou. Este é o brasileiro Vinícius mostrando que uma panela cheia de água quente vira gelo num instante. O goiano mora há 21 anos no Texas e diz que nunca passou por nada parecido. O frio intenso derrubou a rede de energia e interrompeu o fornecimento de luz, o aquecimento da casa e a água por 2 dias. Não, tudo aqui é movido a energia, então não tem como a gente cozinhar, não tem como a gente fazer quase nada. Segundo o Centro de Meteorologia americano, neste momento, uma massa de ar do Ártico atinge boa parte do país e vai continuar. Dallas, no Texas, por exemplo, chegou a registrar 27 graus negativos. Por causa desse frio tão intenso, quase 3 milhões de texanos continuam sem energia elétrica e aquecimento. Até tartarugas precisaram ser resgatadas do mar porque não conseguiam mais nadar. No rio congelou. Por causa da tempestade, pelo menos 22 estados pararam, atrasaram ou cancelaram as vacinações contra a Covid-19. Del este y ha dejado congelada a parte de Europa. En Dinamarca, las máquinas quitanieves no dan abasto. Nos han dado un aviso, dice Johan. Hay un coche atrapado. Es el de Susie, una jubilada. Vi pasar a las quitanieves, explica, por eso pensé que la carretera estaba limpia. El temporal ártico ha dejado temperaturas tan bajas que algunos lagos están ya en riesgo de congelación. Los rompehielos han empezado a actuar. Clases y recomiendan teletrabajar. Los meteorólogos esperan que hoy las temperaturas se desplomen hasta los 18 grados bajo cero. Las fuertes nevadas y el frío extremo que se están registrando en parte del este y el norte de Europa están dejando estampas insólitas, como esta playa congelada de la ciudad costera polaca de Międzyzdroje. En lugar de la arena habitual, hay ingentes cantidades de nieve y hielo, dibujando un paisaje ártico que ha sorprendido a los vecinos de la ciudad. Hemos viajado toda la noche para ver esto. Las autoridades han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que limiten sus desplazamientos en la medida de lo posible. Varias autopistas están cortadas. Tenemos que ir a trabajar, pero no podemos. La nieve también está causando problemas de tráfico en territorios habituados a lidiar con inviernos glaciales, como la península de Crimea.
En Moscú, la temperatura podría descender a los 30 grados bajo cero en los próximos días. Miles de vehículos quitanieves están desplegados en la capital rusa. Una ola de frío polar congela Estados Unidos. La nieve y las bajas temperaturas se extendían el martes, incluso en estados del sur como Texas, más acostumbrados a las olas de calor que al frío intenso. En algunos sitios, las temperaturas llegaron a 18 grados Celsius bajo cero el fin de semana. Los habitantes de las ciudades texanas se mantenían encerrados en sus casas, muchos por falta de abrigo suficiente, en un estado donde las temperaturas promedio rondan los 20 grados. Pero los niños, igual en casi 2.800.000 hogares en Texas, se quedaron sin electricidad el lunes, y otros amanecieron sin agua. No tenemos agua. Cuando nos despertamos esta mañana vimos que nuestras cañerías estaban congeladas y no hay agua en la casa. Nuestro vecino acaba de conseguirnos un tanque de propano para intentar descongelar nuestras tuberías porque están congeladas. No estamos acostumbrados a esto en Texas. Las autoridades han atribuido una decena de muertes al mal tiempo y llamaron a la población a extremar los cuidados al viajar en estas condiciones peligrosas. Además de Texas, otros estados como Alabama, Oklahoma, entrou na desconfiança de que nós poderíamos ter um nono planeta no nosso sistema solar. Ora, os Anunnakis diziam que nós tínhamos 12 planetas, incluindo Nibiru, porque eles incluíam o Sol e a Lua. Então, na realidade, eles estavam querendo dizer que nós tínhamos 10 planetas no nosso sistema solar, tirando o Sol e a Lua. Depois que o Plutão foi descoberto aqui no nosso sistema solar, com o passar do tempo, descobriram que ele era muito pequeno e resolveram padronizar o que seria, a partir de que tamanho seria um astro seria considerado um planeta, né? E o Plutão foi rebaixado a planeta não e passou a não ser contado. Por isso, aparece nesse quadro aí a existência desse suposto planeta 9. E agora vocês já sabem por que esse Nibiru era chamado também de planeta 8, planeta 9, planeta 10, planeta 12, né, 12º planeta, etc. Muito bem. E aí o que aconteceu? A NASA realmente chegou à conclusão de que tinha um problema e ela solicitou a ajuda da Caltech. A Caltech, para quem não conhece, é uma universidade americana e também um instituto americano que são chamados de caçadores de planetas. A maior parte dos asteroides dentro do nosso sistema solar, ou seja, já estava chegando bem perto, né? O próximo slide, por favor. E começou a acontecer um problema político muito sério. Os cientistas americanos começaram a ficar muito preocupados com a chegada desse Nibiru. Concluíram que se o Nibiru é o maior vulcão do mundo, e os americanos concluíram que se o Nibiru realmente chegasse, esse vulcão entraria em erupção. E provavelmente ele dividiria os Estados Unidos em duas partes. E provavelmente eles teriam que remover cerca de 7, 8 milhões de pessoas de lá. Aí eles negociaram com o presidente do Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, negociaram com o presidente do México e com nessa altura, o nosso presidente aqui, o Bolsonaro. E eles conseguiram autorização desses 3 países, e em caso de catástrofe lá com Yellowstone, eles receberiam, os americanos receberiam 3 milhões, os canadenses receberiam 3 milhões, outros 2 milhões iriam para o México, e viriam mais 3 ou 4 milhões de pessoas aqui para o norte do país, norte e nordeste do Brasil. Tá? Aí os Estados Unidos, o presidente americano acionou a FEMA. A FEMA é o órgão americano responsável por cuidar de catástrofes. Os Estados Unidos, o presidente americano acionou a FEMA. A FEMA é o órgão americano responsável por cuidar de catástrofes. E a FEMA, então, construiu cerca de 14 milhões de caixões de plástico. E cada caixão cabe em 3 pessoas, 3 corpos.